começar, né? Graça e paz, né, aos irmãos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos esperando aí os irmãos chegarem. Chegar um bocadinho mais para lá isso aqui, Santana, para poder ver um pouquinho, acho que senão só vai ficar escuro aqui. Que sim. Aí. Quer acender a luz de lá? Pode acender também. Acender isso, não. Acende cá no final, né? Paz, queridos, estamos aguardando aí, meus irmãos chegarem, para nós começarmos a falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Glória a Nossas Deus, vidas. glória a Deus. Vamos ajeitando aqui um pouquinho a câmera. Agora sim. Os irmãos não reparem da gente não mencionar, vocês que nós estamos à distância, daqui não está dando para ler o nome de quem está entrando, os comentários, né? Depois a gente Verdade. vai respondendo os comentários, né? As colocações dos irmãos aí. Glória a Deus, né? Muito bom de poder participar junto com vocês, né? Mais uma live, né? Como nós havíamos prometido, né? Hoje, faltam 2 minutinhos para as 10. Hoje nós estaremos aqui, né? Ouvindo um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida do irmão Antônio, da irmã Cília, né, do carinho de Deus, né, com este casal tão importante na vida de tantas pessoas, porque, né, tivemos muitas pessoas, né, mandando, assim, escrevendo coisas bacanas, né, a respeito deles, mandando beijo, né, dizendo que ama, é uma família abençoada. Nossa, isso alegra muito o coração da gente. Foram muitos comentários, irmão. Eu até me surpreendi, né? Eu falei, meu Deus. Então a gente ficou muito feliz de saber o quanto, né, este casal tem sido abençoador. Para quem não conhece, né? É o Antônio, né? Aqui em Friburgo é o pastor Antônio, a sua esposa, a irmã Cília, né? Eu sou o pastor Marco, né? A pastora Andréia, minha esposa. Então nós somos agradecidos a Deus por todo o carinho, o cuidado que Ele tem, assim, de uma forma tão especial, derramado sobre as nossas vidas, né? Quero agradecer a todos, né? E tenho certeza que Deus tem algo muito especial para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Bem? Amém. Vou passar aqui a palavra, né, para minha esposa. Ela vai estar fazendo a leitura, né, de algo da parte de Deus para vocês. Pode ler, amor. A palavra que Deus colocou no meu coração dentro desse propósito que nós temos de estar compartilhando com os irmãos as bênçãos, né? O favor imerecido do Senhor que tem alcançado as nossas vidas, não porque somos bons, melhores, que Deus aprove, né, pela sua infinita misericórdia, nos fazer entender melhor essa graça, né, que é justamente isso, o favor imerecido. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, primeira epístola, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. E Paulo dizendo aqui aos Coríntios, né, que sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
né? Essa palavra muito maravilhosa, falando aqui, né, que Paulo agradecendo pelos coríntios, né, a igreja de Corintos, ter conhecido essa graça maravilhosa, né? E dizendo para eles que em tudo eles foram enriquecidos no conhecimento, né, na palavra, e que nenhum dom lhe faltaria, né? O dom, quantos dons maravilhosos Deus tem na sua, né, como promessa, o dom da justiça, tudo coisa gratuita, irmãos, nada envolvendo nenhum esforço, nenhum mérito nosso, mas o dom da justiça, a salvação, não é? A certeza de salvação, nos livrou das maldições, né? Nos fez entender que nós não estamos debaixo de maldição hereditária, nos fez entender que nós não precisamos estar doentes, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Antes ouvimos essa palavra e não era uma verdade na nossa vida, né? Nós sabíamos que Jesus tinha levado sobre si nossas dores e enfermidades, mas nós não continuamos com elas, né? Continuamos doentes. Críamos que ela podia não fazer parte da nossa vida, mas não víamos, não alcançávamos essa dádiva, né? Estávamos todos muito doentes antes do conhecimento dessa graça. E vocês vão entender o quanto nós estávamos todos enfermos, muito enfermos, né? Principalmente esses três aqui, né? Acho que Deus ainda me poupou um bocadinho para cuidar dos três, né? Chegou uma hora que você se viu em situação difícil. Difícil. Que eram os três doentes, né? Quem me conhece sabe que eu passei um período do ano passado, a gente trabalhou durante praticamente um ano, né? Durante todo o culto, né? Quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo à noite, eu tinha o meu compromisso de estar ali na igreja, né? Digno És, estava ali com o trabalho, né? De recebendo os novos convertidos. Nós fizemos isso praticamente quase um ano. Todos os cultos nós estávamos ali. E de uma hora para outra eu tive que parar, né? Tive que deixar e passar para outras pessoas, porque a enfermidade havia me alcançado, né? E eu fui acometido de uma enfermidade na perna e eu tive que ficar, né, me resguardando um pouco mais tempo de repouso e muito tempo de cama, E a minha esposa foi ali minhas pernas, né? Ela foi as minhas pernas. Não vou falar o braço não, que ela foi as minhas pernas, porque durante todo esse período eu tive que ficar ali me cuidando e ela cuidando de mim, fazendo curativos. Não foi fácil não. Confesso para os irmãos, não foi fácil. Mas a gente não entendia. Às vezes eu orava, clamava a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor fez tanta coisa maravilhosa, né, na vida de tanta gente, já fez na minha também. Por que eu preciso estar vivendo essa situação, passando por essa situação, né? E não ficava perguntando, né, o porquê, mas eu ficava assim, pensando em que eu podia fazer para melhorar. Que eu podia fazer, porque eu achava o seguinte, o que eu estava fazendo até então não era o bom o suficiente para merecer aquela dádiva de Deus, aquela bênção de Deus. Eu pensava o seguinte, não, até então Deus tem abençoado a minha família, sempre em paz, comunhão, e eu falava, meu Deus, então... O que eu preciso mais? O que eu preciso fazer mais para melhorar mais? Vou jejuar mais, está faltando jejum, está faltando oração. A gente Justamente. fica perdido, Senhor, o que está de errado? Tá de errado. Né? O que está de errado? Por que não se cumpre na minha vida o que a tua palavra promete? Né? O que eu estou fazendo, né? que está impedindo? Porque a gente sabe que na falha não está em Deus. Mesmo quando nós não entendíamos Sim. a graça antes, a gente achava que a falha estava em nós. Então, o problema não é com Deus, não é que Deus não quer fazer, mas o problema é nós. Vamos tentar melhorar. Vamos Fazer né? alguma coisa para melhorar. Esse tá era o propósito. impedindo? Tanto é que
o que eu me propus? Quando eu comecei a ter um pouco mais de alívio, eu falei, gente, eu vou entrar num propósito aí, orando e falando e fazendo e tentar ver o que eu podia fazer. Só que não era nada disso. Deus queria me revelar a graça, o favor imerecido, né? E aí, né, não era nem o meu testemunho, né, não era para me falar, mas só rapidamente. Não, porque é importante, porque nós... Quando ela citou aqui, a gente... os três, né? Eu comecei a descobrir essa graça, a minha esposa é testemunha, meus filhos são testemunhas, né? Eu sentia dores terríveis, irmão, que analgésico já não fazia mais efeito, eram dores terríveis, terríveis. A minha esposa ficava até... sem saber o que fazer. O nosso quarto é em cima, ela ia para a cozinha, ficava lá orando, falando com Deus, porque ela escutava eu gemendo de dor. Não, irmãos, é porque ele não gosta de comentar, mas ele urrava de dor em cima da cama. E eu preparava, falei, amor, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu juntava tudo quanto era analgésico que eu tinha dentro de casa, era Novalgina de 1 grama, era Inflalax, era o Biprofenídeo, o que eu tivesse, Dexador. Eu juntava uns 4 analgésicos para ele conseguir, né, aguentar um pouco aquela dor. Né? Porque eu ia fazer os curativos nele. Nossa, pai. E ele sentia dores terríveis, eu não deixava encostar. E eu falei, amor, eu preciso limpar esse curativo. Como que eu vou fazer, meu filho? Você precisa aguentar, irmãos. Era algo, né, agoniante, algo desesperador. Nós chegamos num ponto que Deus falou assim, agora ou esse povo entende a minha graça ou vão morrer. Eu, sinceramente, irmãos, eu achava que algum mal ia acontecer a princípio na minha perna. Mas, gente, é uma coisa muito terrível, porque as dores eram imensas. A pressão vai lá em cima quando a dor, né? E aí, só Deus. E interessante, irmãos, que quando Deus começou a me revelar a graça, até me emociono, porque Deus começou a revelar a palavra dele, a graça, o favor. Eu comecei a entender, aquilo começou a brilhar no meu espírito, e eu olhava assim, Deus, que maravilha. Eu passei a glorificar a Ele de uma forma espontânea, prazerosa, e Ele me revelando cada vez mais, até o ponto de que eu falei assim, meu Deus, eu sou uma nova pessoa, eu não sou mais o pastor Marcos de 20 e tantos anos atrás. Agora eu sou uma nova pessoa realmente. Alguma coisa mudou forte na minha vida, e não foi a lei, foi a palavra da graça, do evangelho da graça, né? Porque eu ouvi lei, irmão, 25 anos ouvindo lei, e não é que eu não tinha mudado de pecado, o problema não era o pecado, irmão. O pecado já tinha sido resolvido, e eu estava lutando com eles ali, achando que tinha algum pecado, alguma coisa que eu precisava resolver, né? Então, e não era nada disso. Era Jesus dizendo para mim, eu tenho a minha graça para você, eu vou te ensinar para que você ensine a outras pessoas, e as outras pessoas que estão sofrendo também, né, possam viver essa graça maravilhosa que você agora está desfrutando. E desde aquele tempo eu vim só melhorando, melhorando, melhorando. Hoje eu falo com a minha esposa, né, nem lembro mais. É uma coisa tão tremenda que, como que sentimento, né? Passa que a gente não lembra mais da dor. Não lembro mais nada, nada, irmão. Eu vivo minha vida, parece que nunca existiu nada disso na minha vida. É um milagre de Deus, não mudei nada, não tomei nenhum remédio, nada assim. Eu tomei um remédio tal, remédio isso, remédio aquilo, nada, pelo contrário. Os remédios só traziam piorar mais a situação. Um dia estava melhorando um pouquinho, no outro dia estava tudo terrível, inflamado. Jesus, o que eu fiz diferente? Só para os irmãos entenderem aonde que a gente quer chegar, né? Meu pai, minha mãe já vai falar. Deus deu numa dessas crises de dor muito grande, Deus deu uma visão para ele, né? E ele se questionando, Deus, eu não vou morrer, que tu tem uma promessa na minha vida. Vários irmãos já participaram dessas promessas que Deus fez na vida dele, que Deus ia usar ele, né, para trazer cura para os enfermos, né, que ele, através das orações dele, enfermos, cegos iriam ver, surdos iriam ouvir,
coxos iriam andar, e Deus, né? Nós cremos na tua promessa, mas nós não estamos vendo. Não existe possibilidade. Ele, naquelas condições, como que ele ia orar por alguém com aquela, né? Sentindo aquela dor terrível, aquela situação terrível. Não tinha condição de sair de casa, né? E curioso é que Deus deu, no meio dessa tormenta toda, Deus deu uma visão para ele. Né? Deus mostrou, não é só para os irmãos entenderem. Vai, fala que você que teve a visão. Você... Então, queridos, Deus, eu estava orando e o Espírito Santo, né, me revelou assim, eu estava num lugar e de repente eu me vi, não estava dormindo, eu estava orando. E eu me vi assim como se eu estivesse debaixo da terra, né, num buraco na terra. Não da justiça, mas essa aí não vamos falar outro dia. Ah, é? A da cura. Ah, sim. Então vamos pular. Essa daí você vai ficar com curiosidade. Não vamos falar sobre essa daí, então eu pensei que era essa, mas... Então, eu estava na mesma forma, buscando o Senhor por essa situação. Essa foi até antes, né, dessa outra visão que eu ia contar. Essa foi antes. Eu estava num local, me vi numa rua muito escura. Mas não era escura, irmãos. Era densas trevas, como aconteceu aquela situação lá no Egito, né? Depois você lê lá, né? Que uma daquelas pragas foi uma escuridão e densas trevas. E eu não enxergava nada. E eu comecei a orar e eu senti no meu espírito uma pessoa me comunicando. Não abre os olhos, eu tenho algo para falar com você. E era para mim não desvirtuar daquilo, mas aquilo me deixou meio sem saber o que fazer, e eu só sentia como que alguém falasse comigo, comece a andar, e eu comecei a andar, e eu me esbarrava, porque não tinha como enxergar, e eu esbarrava numas jaulas, né, tipo era jaula, mas era tipo uma jaula assim de 1 metro quadrado, né, na minha altura, 1 metro quadrado, jaula mesmo, grade, igual que prende animal. E quando eu esbarrava naquilo ali, uma parte minha ficava ali dentro. Uma parte. Assim, não físico, mas eu sabia que alguma coisa minha ficava ali. E eu saía de lado e daqui a pouco esbarrava em outro lugar e a mesma coisa e assim foi. E eu falei, meu Deus, não tem como, eu não tenho como andar, o Senhor está querendo que eu ande nisso. A minha vida está ficando toda marcada, toda coisa para trás. Só para não te interromper, mas para te lembrar, hoje nós sabemos que eram as ligaduras da impiedade. Isso aí, né? Dessa forma. Nós lemos lá em Isaías. Isso, justamente. E aí o que aconteceu? Eu, de repente, olhando assim, eu senti uma claridade muito forte vindo de trás de mim, assim, atrás de mim. E eu fiquei observando e quando eu olhei, já estava chegando do meu lado e era uma cruz. Uma cruz como se estivesse pegando fogo. E essa pessoa que me impulsionava a andar falou comigo, segue ela. E eu corri para trás daquela cruz e comecei a seguir a cruz. Aí você vai dizer, então pastor, era isso. Você não estava seguindo a cruz. Não, irmão, não era isso que Deus queria me revelar. Eu fui seguindo aquela cruz e ele foi desviando daquele lugar e eu cheguei em determinado lugar, a cruz seguiu assim e foi embora e eu já não estava num lugar tão escuro. E eu comecei a ver uma rua muito comprida com várias entradas, mas eram muitas entradas, para a direita e para a esquerda. Aquele asfalto comprido com aqueles meio-fio pintadinho de branco, uma coisa linda, mas tinha várias entradas, muita coisa. E eu comecei a ver umas placas naquelas entradas. Eu falei, gente, o que é isso? E ali uma pessoa falou comigo, o Espírito Santo, um anjo, não sei o que foi, falou comigo o seguinte, essas entradas vamos dizer assim, é o saber de Deus, é o conhecer de Deus. Eu falei, nossa, mas é muita coisa. Eu olhava para frente, não tinha fim. E era muita entrada. Eu falei assim, gente, mas que coisa mais linda. Então, cada entrada dessa aqui é uma área de conhecimento de Deus. E a pessoa confirmava, realmente é uma área. É o que Deus tem de conhecimento. E eu fui. Daqui a pouco eu olhei uma placa que me chamou a atenção. Estava ali assim, cura. Eu falei, meu Deus, aqui é a área da cura. Aí a pessoa falou comigo, é sim. Aí na minha mente, né, eu falei assim,
então era isso. Deus queria me revelar sobre o dom da cura, porque Ele falava comigo, né? Sempre falou sobre curas e milagres. É isso que Deus quer para mim. Então Ele me trouxe para isso. Quando eu falei assim, mas eu posso entrar? Ele, pode. Quando eu fui fazer força, irmão, as minhas costas estavam cheias de, como a minha esposa falou, umas ligas, uns negócios me prendendo. E eu não conseguia ir, aquilo me prendendo, me prendendo. Eu achava que era aquilo ali, mas meu Deus, o que está me prendendo? Eu quero ir. Aí talvez você possa, pastor, era o pecado. Não era não, irmão. Não era não. Já vou falar para você o que era. Não, eu vou até te falar de uma vez. Era porque eu pregava a lei. Tinha que ser aquilo ali. E aquilo estava me amarrando, me prendendo. Eu não sabia até então. Né? Eu achava que tudo tinha que ser lá duro. Cuidava das pessoas, mas era aquela acusação. Ó, fulano, você está vivendo isso? Deus tem uma resposta para você na palavra. Vamos fazer isso, fazer assim, fazer assado. Era sempre isso. E aí, quando eu fiz força, antes de ter esse entendimento, aquilo arrebentou das minhas costas. E eu me vi livre. Parece que naquele momento foi a graça que chegou. Que quando eu falei assim, eu posso entrar nessa rua? Que agora eu não estou sentindo nada. E a pessoa falou, pode. Só que o que você está procurando está logo na esquina. Ué, mas como assim? Você sabe que eu estou procurando? Eu sei. Você está procurando a promessa de Deus na tua vida. Aquilo que Deus falou com você, que vai fazer, e pessoas serão curadas, e milagres acontecerão, está logo na esquina. Falei, meu Deus, e essa rua comprida? Você, essa rua comprida aí, ó, que você pode entrar, que é da cura, existem milhares de coisas muito mais profundas do que simplesmente orar por alguém e ser curado. Falei, meu Deus, então isso aí não é nada. A cura então não é nada. Ele é justamente, a cura do corpo não é nada. Falei, meu pai, que coisa tremenda, né? Foi aí que depois eu contei para minha esposa e Deus começou a fazer algo diferente na minha vida. Deus tem trabalhado de forma tremenda e aí, só até aí que eu vou contar, mas eu tenho recebido esse milagre de Deus, né? E Deus tem feito a gente compartilhar esse momento aí, tá bom? Como eu li aqui, né, no início, o que em tudo foste enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento. Lembra que ele disse que os vários caminhos eram o conhecimento de Deus. Conhecimento. E Deus, para os irmãos entenderem, né? Deus deu outra visão para ele. Nós estávamos também ainda dentro dessa situação, você ainda lutando com as dores, né? E a gente ainda não entendia muita coisa, né? Deus, era tudo muito novo, tudo acontecendo muito rápido, né? E Deus deu outra visão para ele. Aí a questão de que Deus ia começar a derramar o conhecimento. Sim, nós estávamos conversando na sala da nossa casa sobre até isso, o que estava acontecendo com a gente. Parece que alguma coisa diferente estava mudando na nossa vida, a gente não sabia o que é. Como se a gente estivesse dormente. A gente estava sentindo assim, diferente. Eu tinha muito carinho com os irmãos, ainda tenho até hoje, mas parece que Deus tinha algo mais. Eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo comigo, meu amor, com você? Não é que a gente está indiferente, não. A gente está... não é indiferente com as pessoas ou com o templo, né, prédio. Não, mas alguma coisa a mais. Parece que Deus está querendo fazer, olha, tem algo diferente, algo maior, algo que pode ser revelado de uma forma maior ainda, tá? Talvez eu não precisaria nem estar falando isso, né? Mas eu quero passar para você, porque Deus tem algo maior para a tua vida também, tá bom? Eu não sou melhor do que ninguém, eu cansei de falar isso com ela. Deus nos revelou a graça dele, acho que porque nós éramos os piores, porque a gente achava que tudo tinha que ser ali, ó, tá aqui na Bíblia, é assim, tem que confessar assim, tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Era essa a nossa pega, sempre porque foi assim. A gente não fazia distinção de antiga aliança e nova aliança. Nova aliança. Né? Então, um dia a gente estava conversando sobre tudo isso e Deus me apagou, irmão. A minha mente, ela falando comigo e eu não ouvi mais nada. Eu só nos via dentro do mar, nós estávamos no mar, e aí eu vi uma rede muito grande, mas muito grande, vindo do nosso encontro. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? E eu conseguia respirar dentro d'água, aquela coisa estranha.
falei, Jesus, o que está acontecendo? Aquela rede veio nos cercando, e algumas pessoas passavam como peixe, passavam pelas malhas das redes, quem é pescador sabe disso, né, o que eu estou falando, passavam pelas malhas e ia embora, mas muitos iam ficando. E eu e ela estávamos ali presos, e daqui a pouco parou. Falei, graças a Deus, pensei que ia morrer ali. E aí começou a cair dentro daquela água alimento. Uma coisa estranha, que caiu muito alimento e parece que aquilo era importantíssimo para nós. E a gente começou a ir de encontro àquele alimento, começávamos a comer aquilo ali, comer. E aquele alimento era muita coisa, como se fosse no aquário, alguém colocando, eu cheguei a falar isso com ela, como se fosse no aquário alguém colocando comida para peixe. E aquilo ali, aquele alimento. E aí uma voz falou comigo, se alimente muito, porque eu tenho muita coisa para vocês se alimentarem. Porque vai chegar a hora que eu vou tirar isso aqui e vocês vão de encontro a esse oceano. Porque existem muitas pessoas que vão precisar se alimentar daquilo que eu estou dando para vocês. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu dei aquela despertada, ela falando comigo, eu falei assim, amor, eu nem escutei o que você estava falando. Ela, o que aconteceu? Aí eu contei para ela o que havia acontecido. Então aqui eu li, né? Enriquecidos nele, em Cristo. Porque isso é a graça, irmãos. É você estar oculto em Cristo. Você viver a justiça de Cristo, né? Honrando o nome dele, porque foi ele que cumpriu toda a exigência. E porque nós estamos nele, nós recebemos a irrepreensão. Nós somos olhados diante de Deus irrepreensíveis. Aí a graça, os milagres da graça podem te atingir. Não é? Tudo aquilo que você lê na palavra de Deus, que você não está vivendo hoje, você sabe que não está, não é? Como nós tínhamos consciência, eu não estou vivendo aquilo que a palavra me promete. Irmão, e só colocar uma coisa, irmão, não existe ninguém no planeta Terra, tá? Vou dizer aqui não, no planeta não existe ninguém que pode bater no peito, quem prega, quem não prega, quem ouve, quem está em direção, quem não está, quem tem uma super mega igreja, quem tem um salãozinho no bairro. Não tem ninguém que está ali ministrando, educando, orientando, que pode olhar para si mesmo e dizer, eu não tenho pecado, eu não tenho erro, eu não falho. Não existe ninguém. Então, quando as pessoas dizem e falam, né, porque elas querem o teu bem, realmente querem o teu bem. Mas por que a gente fala isso? Porque a gente já viveu isso, a gente queria muito bem das pessoas, só que a gente também errava em algumas coisas. E aí? A gente vai ignorar o nosso erro porque nós somos líderes? Nós vamos ignorar aquilo que a gente erra porque nós somos liderança e nós temos que passar uma imagem de santo, de perfeito, né? Não é nada disso, não é nada disso. E eu vejo isso muitas vezes em muitos líderes dizendo, irmão, não adianta, irmãos, ficar olhando para a gente achando que a gente é perfeito. Realmente uma palavra sábia, né? Agora, pelo fato da pessoa estar ali, né, ensinando, não diz que ela não precisa buscar essa perfeição em Deus. E só consegue isso em Cristo, não pela lei. E a palavra diz aqui, ó, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vós confirmará até o fim para seres irrepreensíveis, livre de qualquer repreensão. Se você for olhar para a sua condição, você vai ver isso. Você é irrepreensível? Seja sincero com você mesmo. Diante de Deus, você é irrepreensível? Então, é impossível, ama, irmãos. É impossível. Isso aqui, na nossa natureza carnal, adâmica, é impossível. E ele diz, né? Através da graça, que ele disse aqui no início, ele vos confirmará irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, na hora do arrebatamento. Né? Agora, né, voltando aqui para o nosso assunto. O que aconteceu depois daquela visão? Nós começamos, Deus descortinou a palavra de uma forma, irmão, são 20 e tantos anos de evangélicos, né? E nós começamos a ler, e tipo assim, nós nos dedicávamos, não é? Muito a fundo, né? Em entender, em pesquisar, em ter livros. Só né? para os irmãos terem uma ideia,
né? A última coisa que nós fizemos, eu comprei 13 DVD do Marcos Scott. Um trabalho que ele faz com libertação. Eu estava programando ir no sul do país, junto a eu e minha esposa, para termos aula com ele, diretamente com ele, porque era o nosso interesse ajudar pessoas. Então, não, eu preciso disso. É isso que vai fazer com que a gente alcance algo bom para as pessoas. A gente olhava cada dia que passa, cada dia mais, as pessoas mais oprimidas, mais castigadas. Meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Até nós, né? Para nós mesmo. Entendeu? Essa é, pra você ter uma ideia, o desejo que a gente sempre teve. Sempre tivemos isso no nosso coração. Né? E de uma hora para outra. E Deus começou a trazer conhecimento, e a palavra se descortinou. E quando a gente olhava, meu Deus, como que eu nunca vi por esse ângulo? Como que eu nunca enxerguei essa palavra? Como que eu nunca entendi dessa forma? Né? E Deus começou a abrir a nossa mente num tanto que não tem explicação. Não tem explicação. É coisa de Deus. Não tem mérito humano nenhum. Nós passamos a vida inteira estudando, né, pesquisando, lendo, e aquilo ali serviu para alguma coisa? Serviu. Porque hoje nós pegamos tudo aquilo e encaixamos na graça. Na graça. Nós pegamos todo aquele conhecimento. Toda lei de julgamento, de condenação, de faz isso para arrecadar aquilo, faz isso para conquistar isso. Tudo isso, irmão, Paulo diz que é esterco. Diante de Deus, é esterco. E nós pegamos, né, mesmo, não foi inútil, porque nós tínhamos um conhecimento muito amplo, né? Serviu de adubo, né? O esterco serve de adubo. E aí o que aconteceu? Deus descortinou na nossa mente, né, o entendimento da palavra. Irmãos, e com isso veio o entendimento da cura. Glória a Deus. Queridos, lembra que ele disse que, né, aquela voz dizia para ele, que é do Espírito Santo, dizendo para ele, a cura está logo ali, mas tem muito mais além da cura. Irmãos, o que cura nós recebemos muita durante a nossa vida? Não recebemos? Com certeza. Quantas curas que Deus já te deu, quantos livramentos que Deus já te deu, pela misericórdia dele, não era graça. Na nossa vida não era graça, era misericórdia. Quantos clamores que o Senhor fez por essa daqui? Muitos clamores. Foi pouco não. Não é? Da beira da morte, dessa mulher está à beira da morte. Pode falar. Eu, assim, na minha mente, eu tenho que... Ela está viva aqui pelo meu clamor. É verdade. Está viva pela minha intercessão. Porque ela não tinha força mais. Ela não tinha força para orar. Da pressão ia a 6 por 3. 5 por 2,5. 5 por 2,5. Ele dentro de um hotel em São Paulo, a pressão dela cai 5 por 2,5. Meu Deus do céu. Não tinha nada a fazer. Né? Ele clamar. Eu dobrei o joelho, clamei. Já estava entrando em coma. Estava entrando em coma, ela não tinha força mais. Suando muito, já não via mais nada. Deus restaurou ela, levantou a pressão dela na hora. Meu Deus do céu. Sem tomar uma gota de remédio. Isso é cura. É cura. Né? Mas Deus, o que é melhor? Isso resolveu? Não. Ela melhorou depois disso? Não. Só precisou clamar muitas outras vezes. Muitas vezes. Verdade. Não foi pouca não. Não poucas. Não sei por quê. Uma das vezes eu estava no ônibus com ela e ela começou a passar muito mal. Eu dentro de um ônibus não tinha nada que fazer e ela começou com uma diarreia muito forte, e vômito e diarreia, de ir naquele banheiro imundo no final do dia, né? Daquele banheiro imundo, que todo mundo já ia ela se jogar em cima daquele vaso e vômito. Irmãos, por fim, Jesus não tinha o que fazer. E a gente clamar e aquilo passar. Né? Deus colocar pela misericórdia dele, irmãos, porque nós somos filhos. Mesmo na lei nós somos filhos. Amém. Não é? É verdade. E Deus por muitas vezes interviu na nossa vida com misericórdia, irmão. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória Né? a Deus. Esse aqui está num leito de hospital com uma trombose e a enfermeira fala para ele, olha meu filho, daqui só sai ou morto ou sem a perna. Sem a perna. Foi essa palavra Que é uma enfermeira disse a para ele. enfermeira disse para mim no meu quadro. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Meu Deus. E Deus teve. Tô aí com as duas Com pernas. as duas Amém. pernas. Amém. Né? Ai, Irmãos, ai. foram inúmeras curas, inúmeras curas. Na nossa trajetória até hoje, olha, muitos milagres mesmo, mas muito milagre grande. Conta um pouco aí, São Antônio, para nós. Eu quero contar. Dá um início aí pra gente. Vamos lá. Vamos quero- ver um pouco o que eu que quero Deus contar fez na pros vida irmãos, dele. Contar para os irmãos, começar porque para os irmãos entender um pouco, né? É no dia 25 de dezembro de 2019, dia de Natal, eu estava aqui em casa, no sítio, eu fui tirar uma telha de cima do chaminé, que a gente tem fogão a lenha na churrasqueira, subi num telhado de brasilite para tirar uma telha. E o telhado é brasilite. E quando eu vim descendo de marcha ré, que eu tive que descer de marcha ré, é um telhado fraco, eu despenquei de lá de cima, irmão, como eu não sei, que eu não vi nada. Caí, bati com o lado esquerdo numa banca de lavar roupa, de concreto. Daquela banca eu caí no chão, em cima de outra muretezinha. É um degrauzinho. Um degrau de escada. E eu rachei o crânio, do lado esquerdo. Todas aquela chapa que eu fiz, ultrassom, 5, todas elas deu. Todos os médicos falaram assim, ah, rachou o crânio. Eu fui para o CTI, passei lá 5 dias, e foi melhorando, mas eu fiquei muito fraco, sem comida, não comia, já vinha meio fraco. Aí tá. Só uma pausa, a gente encaixando, né? pode Porque encaixar. coisas que ele não lembra, né? Que ele não participou. Não Mas nós vimos ele morto no chão, né? Sangue saindo pelo ouvido, nós juntamos, era de Natal, não foi 2019, foi 2018, né? Natal Isso. 2018. Foi 2018. E nós juntamos, eu, o Vitor, o Marcos, juntamos ele e né, no desespero, nós nem imaginamos que nós não podíamos mover ele do lugar, juntamos ele, jogamos dentro do carro e fomos. E eu fui clamando, repreendendo o espírito de morte, dentro do meu conhecimento, né, que ainda era da lei, né, e eu entrei pelo vale da sombra da morte e eu repreendi aquele espírito, né, e minha mãe também clamando, né, ficou aqui em casa em desespero e clamando a Deus por misericórdia. E ele teve misericórdia. Eu cansei essa misericórdia. Então, Glória irmãos, a Deus. ali tive, né, os 5 dias no CTI, depois vim para casa muito fraco mesmo. Não tinha vontade de se alimentar com nada. Nada descia. Portanto, os médicos, né, até comida, que eu gosto muito de algum com leite, até isso eu pedi na época para fazer. Aí fizeram para mim, para ver se eu conseguia comer. Mas não tinha vontade de comer nada. Tá. Aí, irmãos, quando chegou no carnaval, eu tinha tratado de ir para a loja dela no Rio das Ostras, levar um pedreiro para botar um piso, né? Botar um piso na loja, tá? Eu ruimzinho, fraco, mas fui assim mesmo. Ainda pintei a loja para ela. Irmãos, eu fui... Você vê como que ele é arteiro, irmão. Olha só. A chikungunya me picou, o mosquito da chikungunya. Irmãos, olha, daí a Meu 3 Deus dias do eu céu. vim embora de volta, né, que eu trazia o pedreiro. Quando eu cheguei aqui em casa, aqui em Friburgo, irmão, eu fiquei 3 semanas na cama, sem força, com a dor no corpo. Olha, quebrado, eu estava morto. Conta Três, como 5 você vezes no entrava dentro do hospital. carro. Olha, irmão, eu pedi o meu sobrinho que é para me levar no hospital. O irmão tem uma ideia, eu não consegui botar as pernas dentro do carro. Não tinha perna para suspender e botar no carro. Ele que teve que pegar minhas pernas e botar dentro do carro, para me levar para o hospital. Estava fraquíssimo. Irmãos, e dali, né, eu melhorei da chikungunya, custou muito, melhorei, tal. E Mas ficou muito debilitado. muito né? debilitado, mas muito mesmo, sem força nenhuma, sem coragem para nada. Pensei, estou morto. Falei, estou morto.
A vida dele era dormir, Dormir. Só dormir. só Sem queria comida, sem nada. Era só dormir, Minha mãe- dormia mesmo. Noite e dia. É. Então, irmãos, mas Deus é muito bom, né? Depois veio melhorando um bocadinho, mas veio andando, mas sem coragem para trabalhar, não tinha mais prazer de fazer nada. Tinha acabado o mundo para mim. A vida tinha acabado. Né? Tinha acabado mesmo, pode acreditar. Então, mas Deus, como é muito bom, maravilhoso, usou essa aí com os remédios. Deus revelou os remédios para ela, que ela vai contar aqui para vocês. E com essa história, depois tem ela também, que estava... Irmão, nós estávamos nós dois. Como que a senhora era antes? Que? Como a senhora, o apetite? Não podia fazer uma comida. Quando eu ia fazer a comida, tinha que tapar o nariz para poder fazer alguma coisa. E de suador, eu suava tanto com meus cabelos, é que assim, ó, pingava água. Da minha irmã que sabe, ela via o jeito que eu levantava. Que ela ajuda na minha casa, e ela via o jeito que eu levantava. Eu levantava e tinha que voltar para a cama de novo, porque a fraqueza era tanto, porque eu já não comia mais, só vivia de fruta, só comia fruta, mais nada. E com isso eu fui enfraquecendo, ia no médico, fazia exame de sangue, tu tá com anemia, toda vez que eu ia, ele acabava de me matar, porque falava que eu ia morrer. O médico graças a Deus estou aí. era quase um coveiro. Ela perdendo sangue nas fezes. Fora Infecção, né? as infecções, né? Aí depois começou as infecções. No mês, eu tive 4 infecções. Eu tive infecções do intestino, eu tive no estômago, tive na urina e no pulmão, uma pneumonia. Isso aí foi dentro de um mês. Cada semana veio uma infecção. Eu falei, eu não vou recuperar mais. Eu achava, eu estava verde. Eu não estava mais amarelo, eu estava verde. De cama, né? E de cama, não levantava mais da cama. Aí depois pegou a infecção no joelho. Nos 2 joelhos eu custei a andar. Mas graças a Deus estou de pé, glorificando o nome do Senhor. E muita saúde, graças a Deus. Melhorei muito. Então essa aí é uma bênção que eu tive muito grande na minha vida. Senão, se eu tivesse do jeito que eu estava... Essa graça foi tão grande que atingiu nós em cheio. Irmão, eu pensava assim, acabei, eu estou morto. Eu pensava mesmo, estou morto. Irmãos, eu estou cuidando do sítio. Vem cá para ver. Vocês podem vir cá. Os irmãos que conhecem o sítio aqui. Agora vamos falar o que vocês estão fazendo agora. Então, olha, eu cuido, o sítio está tratadinho, tudo arrumado, tudo limpo, mas limpo. O que me cabe aqui. E eu estou fazendo obra. Estou trabalhando de servente. Mas não é para os outros não, irmão. É porque está construindo um negocinho para ele e ele está ajudando lá o pedreiro. Estou ajudando lá, estou trabalhando, olha... Graças a Deus, Deus foi maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmão. Se você tem alguma situação, saiba de uma coisa, o nosso Deus é maravilhoso. Ele é. Olha, pode te socorrer. Ele vai te socorrer. Você pode acreditar. Nós não estamos aqui inventando nada. Irmão, se eu não for contar a minha vida, tintim por tintim, você nem acredita. Não acredita. O que eu tenho passado na vida, eu e essa velha, nós estamos aqui à mão dele, a misericórdia dele, a graça dele que tem nos atingido. Né? Só ele. E Deus usou essa bênção aí, abriu o entendimento dela para nos abençoar com o remédio. A graça, essa graça. A graça foi nos atingiu de uma maneira tão forte, porque a nossa visão sempre foi aquela de ter que fazer alguma coisa para achar um resultado. A gente esperava que Deus estaria nos abençoando, mas a gente precisava realizar alguma coisa, porque senão as coisas não iriam acontecer. Era tipo assim, eu não posso ficar aqui parado de braço cruzado, porque a tendência é só piorar. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Né? Então, o momento que nós conhecemos a graça, né, esse favor imerecido, o evangelho genuíno de Cristo, que hoje eu tenho
convicção disso na minha vida, né? Aí a gente entende por que os homens no passado morriam por causa desse evangelho, dessa certeza, tá? Então a gente começa a entender, e depois disso Deus vai abrindo os olhos. Porque você, naquele momento, as coisas realmente têm sentido. Você começa a encontrar sentido para aquilo que Deus chama de evangelho, para aquilo que Deus chama de ser filho, de ser considerado filho. E a gente foi recebendo esse amor, essa graça, e a gente compartilhando, a minha esposa, né, já vai falar já sobre os detalhes, mas a gente compartilhando com eles, e eles abraçando isso também. Eles mergulharam Mergulharam, na graça. irmão. Mergulharam. Quantos anos eu tenho no Evangelho, São Antônio? Eu tenho 73 anos, nasci no Evangelho. 73 anos. Quantos anos que a senhora tem no Evangelho? Vai fazer 50. 50 anos. Aí, às vezes as pessoas falam, mas eu tô falando, vocês estão falando coisas aí porque... Não, irmão. Nós estamos falando com pessoas, não é só nós não, eu tenho 25 anos. Não tinha nem 3 meses. Nós temos 28 anos de casado, eu tenho 25 anos no evangelho, com 2 anos eu já estava dirigindo igreja de evangélico, 2 para 3 anos. Então, deixa eu te falar um negócio, nós não estamos lidando aqui com uma coisinha, não é porque às vezes, mas estão falando uma coisa aí, irmão, você está vendo pessoas maduras. Não estou trazendo nada novo, porque em Gálatas diz 1,9 que se aparecer outro evangelho que seja anátema, seja amaldiçoado. Nós estamos trazendo para você um evangelho, porque até então nós conhecíamos a lei. Né? Aquilo que nós conhecíamos era a lei, era fazer para receber, porque se não fizesse, estava arriscado não receber. Não, e tem outra, irmão, né? A lei é o seguinte, você tem que cumprir os 10 mandamentos. Quem é que cumpre os 10 mandamentos? Os 10 básicos, que eram os básicos, ainda tinham mais 613. Ninguém consegue, irmão. Ninguém consegue. É graça. E a gente foi atingido disso em cheio. E aí Deus... O que Deus falou comigo? A rua é comprida. O que você quer saber é muito mais do que cura. Porque, filho, vou falar um negócio para você. Se você receber uma cura, pastor, eu tenho um problema no coração. Se você receber a sua cura no coração... a tua saúde não está garantida. Está garantida? Não está. Porque o problema vai para outro lugar. Viu a minha sogra falando aqui? Que um mês teve 4 infecções em cada lugar diferente. Depois ainda foi atacada no joelho. Você pensa bem, o que é isso? E aí Deus falou, não, eu tenho algo diferente. Além da cura, eu tenho saúde. E brilhou. E aí, a minha esposa vai contar um pouquinho aqui, né, dentro daquilo que ela pode passar para vocês, né, para que haja um pouco de entendimento, um pouquinho só, né? E depois a gente vai estar falando... São muitas coisas, né? Não há como explicar tudo. Os detalhes, mas vamos tentar entender o caminho que Deus nos levou. Né? A graça, a primeira coisa que ela vai fazer na sua vida é fazer você perder o medo da morte. Você perde completamente o medo da morte. Hoje o mundo está conturbado porque está com medo de morrer. Né? A igreja muitas das vezes está conturbada porque está com medo de morrer. A primeira coisa que a graça vai tirar da sua vida é o medo de morrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós já morremos em Cristo, ou seja, eu já morri. Então a minha vida está na mão de Deus. Não é? E hoje nós estávamos dizendo aqui, irmãos, nós vai chegar a hora que, se Jesus não vier, Deus vai nos recolher. Porque nós não vamos ficar aqui para semente, não é que nós não vamos morrer mais. Mas nós precisamos morrer doentes. Justamente. Não é? Nós podemos partir, deitar, dormir e acordar na graça, na glória. Não é? Isso aí. Mas, é para a gente entender esse processo. Né? A minha mãe hoje, ela não sentia vontade de comer. Depois eu vou postar nos comentários o pratinho de comida dos dois hoje. Eu fiz questão de tirar uma foto. Meu Deus! Do prato de comida do meu pai e o da minha mãe, que já tinha comido quase tudo. Mas quando ela chegou com o prato na mesa, eu falei, mãe, gente, eu acho que isso aqui é o prato de quem? Do Valnei, que é o do pedreiro, né?
braço prato do Valnei. Gente, Pra quem não comia. pra quem não botava Meu Deus. carne mais na boca, não botava comida, arroz, nem Não é pensar. comida ruim, não, irmão. É carne. Não carne, tinha nada Não que eles conseguia. conseguissem mais comer, se alimentar. Ou seja, perderam completamente o apetite. Né? E o que dá energia para o corpo é o alimento. Alimento. Né? Justamente. Bebia de fruta. E isso hoje, né? Hoje ela no carro falando, gente, eu tô com água na boca, que vontade de comer churrasco. Quando eu tiver um dinheiro, o primeiro dinheiro que eu pegar agora, eu vou comprar carne porque eu quero comer churrasco. Eu fazia churrasco, eles não botavam carne na boca. Né? Não, Quantos comia. churrascos que nós fizemos, Comia um Não. pedacinho eles de comiam um carne. pedacinho de carne. Dizer que Eu comia. E botava ela na hoje boca, fala, mastigar. gente, quanto tempo tem que eu não sinto água na boca? Jesus, que vontade de comer isso, que vontade de comer aquilo. É a Eu graça. cheguei em casa e tapei. E chegou em casa e come uma coisa e eu tive que dar coisa nela para comer no carro, que ela tava com fome, que não aguentava chegar em casa. Oh, Eu falei, meu "Ô, Deus. Jesus." Aleluia. Isso Glória é a pra honra e Deus. glória É do verdade. Senhor, irmãos. Não tem ninguém Glória a Deus, aqui. irmãos. Nós estamos falando aqui, é para você receber também. É, glória a Você Deus. toma posse, irmão. Nós não estamos aqui É inventando verdade. nada, uma história para te contar, não. Né? Isso é coisa de Deus. É E Ele verdade. quer para você também. Sim. Se você conhece uma pessoa, né, que está em situação difícil, fala para ele. Fala o que Jesus faz. É só mergulhar na graça. Mergulha na graça. Mergulha de cabeça, irmão. Você vai entender o que é o mistério de Deus. É. E assim, agora voltando atrás, né? Ele sofreu um acidente em 2018. Fez um Ela ano começou também. aqueles quadros de infecção e esse daqui, aquelas dores terríveis que nós falamos. Teve um dia que eu me peguei numa situação que eu falei, meu Deus, esse aqui não podia se mover em cima de uma cama, os dois de cama Eu no aqui, hospital. É. né? Aí depois os dois de cama aqui em Depois casa, em dos- setembro, Aqui, quando eu vim. é? Não, eu Tava fui meu pro pai de hospital, cama que e eu minha não mãe pude de ir no cama. hospital. Ela ficou internada, É. né? É. Com uma dessas infecções. Eu não pude vir porque eu tava cuidando dele. Não podia Né? deixar. Meu pai muito fragilizado, também para cuidar da minha mãe no hospital. Então, irmão, foi uma situação desesperadora. E eu me vi numa situação, falei, amor, você reúne as suas últimas forças, né? E nós vamos pro sítio e eu vou cuidar dos três no sítio, porque eu vou fazer o quê? Eu não posso largar eles lá e cuidar só de você, então vamos os três para lá, né? E eu vou cuidar dos três lá. E foi aí que Deus começou a dar os entendimentos, trazer conhecimento. Enfim, irmão, vamos agora nesses conhecimentos. Um dos conhecimentos que Deus me fez tirar o medo. Me tirou o medo de morrer. E esse aqui eu falei com ele, amor, Deus me tocou no coração que você tem que fazer hemoterapia. O que é hemoterapia, irmão? Tira o sangue da veia e aplica no músculo. Para você ter uma ideia, não tem enfermeiro que faça hemoterapia, porque a Anvisa proíbe a hemoterapia, dizendo ela que né, não existe comprovação científica, né, para a eficácia da hemoterapia. Então é proibido os enfermeiros aplicar. E agora nós vamos ter que achar um enfermeiro, porque quem que vai aplicar? E tenta com um, tenta com o outro, não faço. É loucura, irmão, mas é sem medo de morrer. E Deus falando, né? Deus, né? Hemoterapia. E eu pesquisando sobre hemoterapia e vendo os benefícios, achamos uma veterinária que aplicava. Quem falou de hemoterapia comigo, não sei nem se ela está assistindo, mas foi uma irmã da igreja. Não, não. Né? Não vou comentar o nome, né? Para pode preservar falar. a imagem da pessoa. Uma irmã da igreja que eu estava tentando aplicar lei na vida dela através do aconselhamento, né? E ela falou, pastora, fala com o pastor que eu fazia hemoterapia. Aí eu, gente, que negócio de hemoterapia é essa? E eu comecei a pesquisar, né? E o Espírito Santo começou a mover no meu coração que era para fazer, e eu falei com ele, eu vou fazer. Ele, eu não vou fazer esse negócio não. Eu falei assim, você não vai? Então eu vou. Porque eu tinha que entrar na frente, porque eles não tinham coragem às vezes de fazer. Eu falei, você não vai, eu vou. Aí eu achei uma veterinária que fazia. Veterinária, irmão. Você tem ideia. Mas no primeiro dia eu fui com ela. Aí ele resolveu, então vamos lá. Aí ele fez, né? Aí uma semana depois, os dois fizeram. Também com a veterinária. Irmão, Com muito só custo. um detalhe. No dia que nós fomos fazer,
Ela atrasou um cara que ela estava operando um cachorro, um cão. Ela chegou atrasada. Aí você vai falar assim, Vai ser cambada de doido que eu É. perdi tempo ouvindo até agora. Meu irmão, mas olha, E eles começaram a ir toda semana lá em Rio das Ostras, porque faz uma vez por semana. Nós já estamos desde setembro fazendo, irmão. Não mata, não. Tá? Perde o medo da morte, não por mata favor. não, e não é pecado não, irmão. Você está tirando o teu sangue e aplicando no músculo. E Né? eles começaram a reagir, né? Começaram a reagir, porque o que você vai aprender na mototerapia? Eu vou deixar você procurar na internet, você vai ouvir muitos vídeos, botando medo, botando terror, né? Dizendo que não funciona. Mas Discípulos da Globo. tá aqui, ó, tá aqui. É. Testemunho vivo, tá? E nós conseguimos uma enfermeira que fazia, depois nós conseguimos uma irmã da igreja que é enfermeira que fazia, e começamos a fazer toda semana, toda semana, toda semana. E ele aqui falou assim, eu vou aprender a fazer esse trem, né? E começou ele agora a tirar o próprio sangue, ele hoje tira o próprio sangue da veia e eu aplico no músculo dele. Pra você ter ideia da noção O que Deus o fez. que Deus fez. Aí, amanhã, né? Vocês vão ele vai fazer nos dois. E começamos a fazer hemoterapia. Você vai pesquisar, você vai entender. A hemoterapia aumenta a sua imunidade em 4 vezes. Ou seja, hoje, esses 2 velhinhos que tá aqui, né? Tem imunidade 4 vezes maior do que qualquer novo que está aí nos assistindo. Porque os macrófagos deles estão 4 vezes mais, né, quantidades a mais trabalhando no corpo deles. Isso é provado cientificamente, feito exame em laboratório. Tá? A pessoa faz um exame em laboratório e ele vê a quantidade, né, que ele tem ali, né, a quantidade de glóbulos, essa coisa toda, e a média fica em 2.000 a 2.500. Quando você faz a hemoterapia, depois de 5 horas ou até 24 horas, isso vai para 8.500, 9.000. Ou seja, nós não estamos aqui pregando que você vai sair fazendo hemoterapia. Nós também não estamos dizendo para você não fazer. Eu só estou dizendo para você o seguinte, o que está acontecendo aí fora, Deus já sabia e falou, a gente está fazendo isso desde o ano passado. Setembro. Não tinha noção de que isso iria acontecer. Não tinha noção. Hoje eu fui na cidade, eu vi aquele monte de gente, todo mundo preocupado, e eu dando risada, eu andando na rua. Falei, gente, não é que eu estou rindo da situação, eu estou rindo do vírus provocado pelo diabo. Porque eu tenho a proteção de Deus dentro da palavra e tenho a proteção daquilo que Ele me deu de presente. Pensa bem, vai temer o quê? O que nós vamos ficar preocupados com o quê? Irmão, e tem outra, né? Nós não estamos fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, não, irmão. Não, Senão nem queremos. Nem a propaganda para ganhar dinheiro. Não é isso. É para abençoar pessoas que estão na situação difícil. Que nós, se não fosse isso, nós estávamos no buraco. Tanto eu como ela. Todos Justamente. nós já tinha partido Já dessa tinha ido terra. embora já. Assim. E o que acontece com a hemoterapia? Depois que a senhora começou a fazer hemoterapia, fala com eles quantas vezes a senhora teve infecção. Nenhuma. Nenhuma, nada. E Nenhuma. O médico olhava assim, dona Cecília, e tome antibiótico. Começou a fazer hemoterapia, acabou. Acabou. Tá bom. Não tem infecção. E a tosse que a senhora tinha, quantos anos? Eu tinha uma tosse que nem lembro. Eu acho que se Quantos a anos? irmã Miriam e o irmão Ramos estiverem assistindo a gente aí, eles vão saber disso. Você realmente, a dona Cecília tinha uma tosse que nada Se eu passava. estivesse aqui, eu estava tossindo. Eu sabia onde ela estava. Se eu chegasse aí, por exemplo, na rua, que ela estivesse por perto, eu escutava a tosse dela. Já sabia que ela estava ali. Sabia que ela estava ali. Tinha uma sabia que- tosse. Desde criança É. eu tinha essa tosse. A senhora achava até que era por causa do negócio do coração. Eu achava que era do coração. Eu falei, eu vou operar, vai coração. operar o coração, eu creio que eu vou melhorar dessa tosse. Que nada, mas aí que eu tossia mesmo. Olha, eu com o Meu coração Deus. operado e tossindo. Só Eu Jesus. vou te contar. essa Abraçando o que eu tive que me travesseiro. acudir. Tinha que Irmão, me acudir porque eu parecia que eu ia Isso morrer aí de é o tanta conhecimento tosse. que Deus tem dado, irmão. É o É conhecimento. uma parte desse revelação conhecimento. para Deus salvar a vida. É. Através de coisas simples. Recursos simples, Recursos irmãos, simples. você tem. É o seu É. sangue te Você- curando. se você É o conhecer seu uma sangue. pessoa, faz um teste.
Experimenta. A gente faz hemoterapia num dia, quando é no dia seguinte, você está com tanta energia, mas tanta energia, você tem disposição, é 20 anos, irmãos. O que Deus nos deu, nos rejuvenesceu 20 anos, ou mais, se bobear. É verdade. Né? Então, outra coisa, irmãos, Deus deu um pacote, né? Foi muita coisa, irmão, mas foi muita coisa. Aí, Né? agora você acabou, tá caindo já a internet. Já deu 1 hora, amor. Meu Deus, já É foi uma melhor, hora. é melhor deixar um pouquinho pra gente contar amanhã. Pode Que aí você vai contar o outro caso, né? Encerra isso aqui, amanhã você completa. Isso, amanhã Mas talvez não, tô a aqui, gente mas vocês tenha. completam lá. Não tem problema. Pesquisa aí, queridos, né? A internet já está caindo É porque dá 1 hora Instagram. de vídeo. né? E provavelmente vai começar a falhar. Nós vamos tentando aqui enquanto não cai lá, né? E a gente, se cair, né? Os irmãos já Completa amanhã. ficam cientes de que nós vamos terminar amanhã, né? Não, Só vamos você terminar, pra vamos completar. terminar amanhã, já deixa programado, em vez de você pegar uma coisa pela metade, que os irmãos já estão, né, caiu aqui, é melhor orar, a gente despedir e amanhã a gente fala. Mas a princípio é isso, né? Vamos passar Se mais. você, eu ouvi um vídeo, né, de um rapaz nos Estados Unidos e ele estava fazendo a hemoterapia num amigo e esse amigo estava fazendo um tratamento de pele, acho que psoríase, e era um cubano, né? E os dois estão nos Estados Unidos, ele cubano e o outro brasileiro. E os dois tiveram contato com o vírus, ficaram infectados, né? Só que o brasileiro quase morreu, foi entubado, foi hospitalizado, e ele, o cubano ia lá visitar ele, porque também tinha pego, já estava imunizado, e o cara não tinha nada. Eu falei, gente, que trem é esse? Que esse cara não está sentindo nada e eu estou aqui morrendo, né? E ele lembrou que ele estava fazendo a hemoterapia no rapaz, porque ele mesmo fazia hemoterapia no cubano. Não sei se vocês viram esse Voltamos lá vídeo. de novo, não. E Instagram. ele pegou e começou a fazer nele mesmo. Você tirou o sangue dele e o cubano aplicou nele, né? No dia seguinte ele teve alta, né? Ele pegou esse vírus aí, né? Pegou o Covid-19. Covid. Isso é a providência divina, irmão. Aquilo que Deus vem revelando, os caminhos, né? E Aí você pode falar, mas isso é uma coisa muito difícil, vai depender do enfermeiro, mas tem outras coisas mais fáceis Que a gente vai comentar que com vocês você vai depois. e comentar. tão eficazes quanto Quanto? a Tá? hemoterapia. Né? Então não se alarme e fale, isso aí é muito difícil, não tenho Ah, coragem, eu eu tenho medo de picada, né? Deus deu outras coisas, Deus deu Deixa eu outros só passar meios. uma coisa para vocês. Hoje eu estava conversando com um rapaz falando sobre isso. E eu falei com ele, você sabe qual foi o entendimento que Deus me deu quando eu fiquei um pouco meio assim pensando, será que isso não faz mal? Eu fiquei analisando o seguinte, gente, eu já caí tanto de bicicleta, já ralei tanto as pernas e o braço, e o sangue escorria no músculo, arrancava aquela pedação de pele. Mas, gente, nunca morri por causa disso. E eu vi aqueles carocinhos, aquele negocinho ficando tudo com aquela casquinha, né, antigamente. Era ali os macrófagos trabalhando. Né? Então, a gente não tem entendimento, porque as pessoas não querem dar. Né? Porque se você colocar isso, porque no Ministério de Saúde é contra. Tá bom, então continua pelo Ministério de Saúde tomando remédio. Infelizmente não dá lucro. Não dá lucro. É porque você compra uma seringa, compra um scalp, uma agulha, você não gasta aí, a seringa é 70 centavos, o scalp hoje eu paguei 70 centavos, né? E uma agulhazinha 50 centavos, vê bem aí quanto que deu. Não deu R$2. Isso para ele não tem lucro, porque é você mesmo se tratando. Agora procura saber lá na guerra, né, o que os franceses faziam lá atrás, o que os médicos franceses faziam para curar os soldados na batalha. Depois você procura saber. Agora ele não usa mais. Porque agora não pode. É lógico que não Irmãos, pode. ontem saiu no repórter. Vão começar a usar o plasma. Do o sangue. plasma do sangue. Ou seja, quando você aplica o sangue, o plasma vai junto. Automaticamente. Vai junto para o seu músculo.
Então, algo que eles vão começar a fazer, testar. Eles sabem que funciona, irmãos, e vão só aplicar nos gravíssimos. É quando né? já não tem mais jeito, Quando não o tem pulmão mais já jeito. está necrosando. Foi isso que o médico falou, né? Que o que está acontecendo hoje, que em muitos casos não está tendo recurso, porque eles estão fazendo o tratamento emergencial nos que estão com o pulmão necrosando. Quando necrosa, não tem mais jeito. Aí o cara fica lá no oxigênio, aí o médico fala, não vai resolver, vamos desligar. Aí o cara morre. Porque o que o pulmão necrosado vai fazer? Mais nada. Agora, se fizesse um tratamento pré, né, antes que a coisa piorasse mais, com certeza iria dar certo. Irmãos, esse remédio que ela vai amanhã citar para vocês, com a hemoterapia, eu fiquei bom no intestino, ela também ficou boa no intestino. Olha, Eu tinha problemas de intestino mas muito desde sério. criança. É, Eu me lembro, desde que eu me lembro, me entendo por gente, eu tinha esses problemas de intestino. Ó, enxaqueca, eu tinha alergia, tudo isso, ó, tô curado. É bênção de Curado, Deus. rapaz. Isso é um milagre de Deus, uma bênção, isso é graça, irmão. É a graça de Deus, Deus de vai graça. dando favor, ele vai Outra, não é só- favorecendo. não é só bonzinho não, irmão. Você também é bom. É. Aos olhos de Se Deus, você- você é filho, Você é crê no filho. Evangelho, É. você é justo diante Você é de justo Deus. diante de Deus, irmão. Toma Toma sua posse. posse. Toma posse. Amém? É, não, Amém. aceita a acusação do bicho, não. É isso aí. É, Oh, meu Deus, como nós gostaríamos de ficar falando toda a vida, né? Mas a internet vai começar a cair. Já caiu lá, eu retornei, aí cai, fica caindo, e fica uma coisa meio... né? Então amanhã a gente continua falando para você, né, outras coisas que o Senhor tem dado para nós. Não que você... Ai, Deus me livre de fazer um negócio desse. Meu irmão, Vai ter outras coisas. Se você não tem e coragem disso aí... não tem problema. E também, a gente não está aqui ensinando uma nova doutrina. Não estamos ensinando. Nós estamos passando para você o que Deus deu para nós. Tem pra funcionado? Tem, porque não começou ontem. Se falasse assim, porque vocês estão fazendo isso há quanto tempo? Tem uma semana? Se tivesse só isso, não tivesse resultado nenhum, a gente não estaria aqui falando. Mas Deus fez, nos deu, tem muito resultado. A saúde nossa é outra saúde. Espalhando para os outros já tem Nós gente tem sendo muita beneficiada. gente que estão sendo abençoado. Tem pessoas na igreja sendo abençoadas. Que às vezes liga para ela, não vou nem falar o que é, para a gente deixar um suspense para amanhã, mas liga para ela, ô pastora, me arruma aquele negócio aí, pastora, porque eu estou precisando. Porque funciona, irmão. Funciona. E é tão fácil, é bênção de Deus, tá bom? Deus te abençoe, nós vamos agradecer ao Senhor, pedir o irmão Antônio hoje para orar. Seja curado aí, em nome de Jesus. Amém. Seja curado em nome Posse. de Jesus. Tome posse do Evangelho. Jesus trouxe o Evangelho, uma nova aliança. E uma das coisas que ele deixou no Evangelho foi orai pelos enfermos. Né? Nem orai, curai os enfermos. Ele não disse ora por eles, não. Cura eles. Esse é o poder do Evangelho. Amém? A gente crê nisso e é isso que nós temos vivido. Ora aí, Santo Antônio. Vamos orar. Vamos orar agora, irmãos. Leva o teu pensamento ao nosso papai. E Verdade. creia, irmão. Glória a Deus. Creia, toma posse. E você vai receber. Eterno amado Deus, mais uma vez, Pai, nós sentamos Ô, na Pai. tua presença. Te Obrigado. agradecendo por esse momento, Pai, que o Senhor nos concedeu. Sim. Pai, esse momento tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor, tudo que o Senhor fez na nossa vida, Senhor. Obrigado. Eu te agradeço, Pai, mas tem muitos nos ouvindo agora que necessita de uma vitória, de um milagre, de uma cura, de uma verdade, libertação, meu Pai. Pai, que venha ser atingido nesta noite, abençoado, Pai, aonde estiver um dos teus filhos, Pai, aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui levando as boas novas do Senhor. Foi o Senhor que deu para nossas vidas. Nós o Verdade. abençoamos a cada um. Determinamos a cura, a libertação e a salvação, o milagre, Pai, na vida de cada um, a bênção do Senhor. Nós já te agradecemos pelas nossas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a tua vida e até amanhã, Amém. permitindo o Senhor. E só mais um detalhe, né? Se você tiver, eu creio que no Brasil não vai acontecer igual nos demais países, porque um povo orou, Amém. Deus Amém. agiu com misericórdia, eu já creio nisso. Mas se você tiver alguém, um familiar, independente de ser Covid-19
ou está num estado de câncer, terminal de câncer, já tentou de todos os recursos, não é? Se você é de Rio das Ostras, entre em contato conosco, né? Nós vamos te ajudar, nós vamos te orientar naquilo que Deus está nos dando, né? Se você é de Friburgo, de Campo Grande, Não nós importa. temos irmãos, né? Nos ouvindo de várias partes, né? Até nos Estados Unidos. No Peru. E se você precisar de orientação, né? Mesmo que a gente não consiga estar próximo de você, mas nós vamos te orientar em tudo aquilo que Deus tem nos dado, né? Para te tirar, para te curar, né? Dessa situação, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.